tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Caroline Turquiai, trabalho com artesanatos em biscuit e hoje eu quero explicar para você que está com muita dúvida como entregar o seu artesanato na sua cidade e para fora da sua cidade, tá? Eu vou te explicar como que eu embrulho as minhas peças, como que eu faço para enviar para fora da minha cidade e como que eu faço para enviar aqui para minha cidade mesmo, tá bom? Vamos começar o seguinte, como que eu embrulho as minhas peças? Eu vou pegar só esse exemplo desse busto que eu fiz em biscuit, tá? E eu vou explicar para você como que eu faço. Eu embrulho num plástico bolha para proteger bem. E quando eu vou enviar para outro estado, eu embrulho numa caixa. Só que uma coisa bem legal de se reparar é o seguinte, a peça em biscuit, ela normalmente tem pintura à mão, ela tem verniz, ela tem alguns detalhes que podem grudar no plástico, seja ele transparente, seja ele colorido, seja ele com qualquer estampa. Às vezes o embrulho da peça pode danificar, tá? Então o que eu faço antes de embrulhar as minhas peças? Isso aqui é um papel de seda, já tá recortadinho, bonitinho. Eu só peguei esse busto aqui para exemplificar e ele tá sem pintura. Ele vai ganhar uma pintura bem legal que eu vou gravar para você assistir também como que eu pinto minhas peças. E eu vou mostrar como que eu embrulho. Eu pego meu papel de seda, enrolo bem delicadamente, bonitinho nele e fecho com um durex, certo? Quando eu vou enviar pelos correios, eu envio com caixas. Você pode enviar pela caixa do correio, do próprio correio, ou se você preferir, você pode comprar a embalagem. Ou para ajudar em questão ambiental, reaproveitamento de caixa, você pode pegar no supermercado caixas pequenas que tenham tampa, que dá para fechar, para você enviar pelo correio. Eu vou colocar a minha peça aqui no meio e vou forrar ela inteirinha com o plástico. Antes de colocar o plástico na caixa, eu embrulho nela também. Tem muita gente que me pergunta se tem um lado certo de embrulhar a peça, se a bolinha com ar fica por dentro ou por fora da peça. Como eu embrulho muito, eu vou mostrar, vou só dar um exemplo para você. Eu embrulho muito bem ela, enrolo várias vezes e coloco dentro da caixa. Aqui em volta, nesse espaço vazio, eu preencho de mais plástico bolha. Se for uma entrega muito longe, você pode ainda, ou se você estiver um pouco inseguro, ou for uma peça muito frágil, você pode ainda colocar isopor em volta. Forrar com isopor, acrescentar o plástico bolha e acrescentar às vezes até um pouquinho de papel dobrado, porque aí a peça não vai movimentar na caixa e você não vai ter risco nenhum dela danificar, dela quebrar. Essa é uma das formas que eu envio pelo correio. Eu gosto muito de enviar com embalagem própria, que eu compro ou que a gente pode pegar em supermercado, né? Por quê? Porque eu sei que o meu embrulho vai ficar bem embrulhadinho, vai ficar bem bonitinho e não vai ter risco nenhum de quebrar. Essa é a maior preocupação de todo mundo que entrega para fora do estado. A peça chegar danificada, chegar quebrada. Então, se você embrulha na sua casa, no seu ateliê, você consegue fazer um embrulho bem legal, bem dinâmico. E que não vai ter risco nenhum de quebrar. Aí nessa caixa aqui, tem a parte que está escrito destinatário e está escrita a parte remetente. Aqui coloca os dados de quem está enviando, no caso seriam os meus dados. E aqui destinatário seriam os dados da pessoa para quem encomendou a sua peça, a sua escultura, para onde a caixa vai chegar, tá? Onde a encomenda vai chegar. Essa é uma das formas que eu embrulho, é a forma, na verdade, que eu embrulho para enviar pelo correio. Quando eu vou enviar aqui na minha cidade, eu uso esses modelos de sacolinha. Essa cor eu não gosto muito não, eu gosto mais da sacola preta, eu acho mais bonita. E eu faço da mesma forma que eu faço na caixa. Eu abro a sacola, coloco a escultura embrulhada do mesmo jeito aqui dentro e fecho, forro ela inteirinha de plástico bolha. Dessa forma, a escultura não vai movimentar na caixa. Então, você vai ter uma embalagem
mais barata, bonita, e a escultura chega segura na entrega. Uma coisa que eu sempre coloco nas minhas entregas é um cartão de visita e uma recomendação de como cuidar da peça. Eu tenho recomendação de como cuidar da caneca e da escultura. Eu sempre coloco os cuidados de não molhar, de não deixar exposto ao sol, de não derrubar, cuidar com criança e animalzinho de estimação para não ingerir nenhuma partezinha da peça, não quebrar, né, e colocar na boca é um perigo. Tem que tomar cuidado com crianças. A porcelana fria, acessórios não pode ser ingerido, não deixar criança brincar. Tem que tomar muito cuidado para limpar. A limpeza da peça eu também explico ali no papel, na recomendação, como deve ser feita a limpeza dela. Com pano seco, com pano molhado, se pode lavar, se não pode, eu explico tudo isso também. Das canecas eu coloco que não pode ir para o forno, para micro-ondas, para geladeira e nem deixar de molho, porque isso danifica a peça, tá? E aí você acaba perdendo uma caneca personalizada super legal por algum descuido que você nem sabe. Então, é interessante avisar o seu cliente como que ele cuida, como que ele vai proceder com aquela escultura, com a peça dele, tá? Outra coisa, eu preciso de contrato com os correios para enviar para fora da minha cidade, para fora do meu estado? Não, você não precisa de contrato. Você pode enviar avulso. Como o número de entrega fora do seu estado às vezes não é um número tão grande no início, você não precisa de contrato. O que você precisa? Você precisa embrulhar bem a sua encomenda, ter o CEP de destino, ter os seus dados e o da pessoa que vai receber a encomenda, e você tem que ir lá no correio, pagar a taxa do frete e enviar. Não tem segredo, não tem mistério nenhum, é super simples. Já expliquei por que eu embrulho com papel por baixo, eu fiz uma colinha aqui para não esquecer nenhum tema. Eu explico como cuidar da peça. Tem uma coisa bem legal que os correios têm, que é um seguro que você faz. Porque pode acontecer da sua peça extraviar, se perder ou quebrar. E o que acontece? Esse seguro, quando você vai fazer o seguro da sua encomenda, por exemplo, eu vendi uma peça de R$300, um exemplo, uma escultura. Quando eu vou enviar lá no correio, quando eu tô lá no correio fazendo o envio, acertando toda a parte do frete, os valores que eu tô pagando para eles lá, o que acontece? Eles perguntam se eu quero fazer seguro da encomenda. Eu acho muito válido fazer seguro. E esse seguro, você não paga o valor da sua peça na hora do seguro. Como que você faz? Você aceita que você fala que você quer fazer o seguro, você fala o valor da sua encomenda e paga uma taxinha mínima. Se eu não me engano, eu não sei o valor exato, não me lembro agora. Mas é um valor super pequenininho, não passa de R$10. E você consegue fazer o seguro. Se a sua peça, se a sua encomenda for extraviada, for perdida no meio do caminho, quebrar, eles te reembolsam no valor, te devolvem um dinheiro no valor da sua encomenda. Aí isso fica de você acertar com o seu cliente. Você quer que eu te devolva o valor em dinheiro? Você quer que eu te envie outra peça? Aí isso daí é um acordo seu e do seu cliente. Mas é muito importante fazer o seguro, tá? Uma forma legal também, é uma coisa legal de se fazer quando se envia encomendas pelo correio, é você pegar o número da entrega. Você acompanha pelo código de rastreio. Esse código de rastreio ele vai ser emitido na nota fiscal de quando você envia a peça. E aí você manda esse código de rastreio para o seu cliente, porque ele consegue acompanhar onde a peça está. Se está chegando na casa dele, se não está, se já saiu do seu estado, se não saiu. É bem legal esse código de rastreio, é bem importante vocês guardarem a notinha, tá? E do correio e enviar para o seu cliente o código. Na minha cidade, eu entrego com um serviço de motoboy. Eu tenho um motoboy que faz o serviço para mim. Eu cobro taxa para entrega e ele calcula essas taxas de acordo com a quilometragem da distância da casa do cliente com a minha. Por exemplo, a casa do cliente fica a 10 quilômetros,
Eu não sei exatamente o valor que ele cobra, porque isso é a parte, eu não recebo esse valor, quem recebe é ele que faz o serviço de entrega. Mas, por exemplo, que ele cobra R$1 por quilômetro, só um exemplo, vai ficar R$10 aquela entrega. E aí, quando eu fecho a minha encomenda, a minha venda com o meu cliente, eu sempre busco explicar para ele que eu tenho essa opção, mas eu também dou a opção de retirar aqui no meu ateliê, e aí fica à disposição do cliente, o que ele quer fazer. Ele quer que leve no conforto da casa dele, para ele não precisar se deslocar, ou ele quer vir retirar aqui, fica a critério dele. Eu combino uma data de entrega, eu combino um horário, o endereço, o valor, tudo antecipadamente. Esse mesmo cálculo, essa mesma dinâmica, vamos dizer assim, você pode fazer quando for enviar pelos correios. Por exemplo, quando é alguém de outro estado, você faz o cálculo do frete, você pede o CEP da pessoa e já calcula antes de fechar a encomenda. Porque tem alguns lugares que são distantes e que o CEP e o frete fica um pouquinho mais caro e às vezes a pessoa pode não querer. Para você não ter um transtorno, um problema, você pode fechar isso, combinar isso antes de fechar a encomenda, tá bom? Essas são as duas formas que eu entrego minhas esculturas, minhas encomendas. Na verdade são 3, né? Que a pessoa pode retirar aqui no ateliê, eu envio dentro da minha cidade com o serviço de motoboy e eu envio pelos correios também. Essas são algumas das formas que dá para ser feita. Você pode também criar de uma forma que fique mais dinâmico para você e para o seu cliente. Essa questão do motoboy é muito legal, você ter alguém de confiança, uma pessoa específica para fazer isso. Não acontece contrato de trabalho nessa situação aqui, no meu exemplo. A gente não tem um contrato de trabalho. É um serviço avulso que ele vem e faz esporadicamente, quando tem entrega para fazer ou quando o cliente não quer vir retirar aqui no ateliê. Isso é legal porque ele é uma pessoa de confiança, ele sabe como que as peças têm que ser transportadas. Normalmente eu falo assim, olha, não passa em buraco, toma cuidado, essa escultura é muito frágil. Faz assim, chega lá e procura fulano, entrega para ciclano. Eu sempre tenho todo um cronograma de entrega muito específico e muito certo. Isso é uma coisa muito legal de ser feita, tá? Isso tem que ser acordado antes de feita a entrega. Você tem que falar com o seu cliente, é super importante você fazer isso, tá? E acabou aqui. Acabou aqui. Esse vídeo é um vídeo mais curto, mas é um vídeo bem interessante. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver sugestões, se você tiver qualquer coisa que você queira perguntar para mim, pode me enviar nos comentários, pode me chamar no privado, não tem problema, eu vou te responder e vou te ajudar. Se ficou faltando alguma coisa nesse vídeo, se ficou faltando algum conteúdo que você queira saber, também me manda, tá? Eu posso gravar um outro vídeo para você explicando melhor. Mas basicamente as entregas por correio e na minha cidade eu faço assim, tá bom? Não tem segredo, é super simples. Depois que você fizer a primeira, você vai fazer muitas e vai perder o medo. E é isso aí. Sempre explica para o seu cliente que você tem a opção de entrega, tá? E que você pode entregar para fora do seu estado também. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição. Obrigada por assistir, por acompanhar esse vídeo. Um beijo, até a próxima!